Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que irão assistir a aula gravada. Bom dia aos que estão aqui presentes. Estamos no grupo de estudo sobre a obra de Carl Gustav Jung. Nesse momento estamos iniciando a leitura e os comentários sobre o livro A Natureza da Psique, de Carl Gustav Jung. Como sempre, né, eu sempre passo para os colegas do Labirinto um roteiro, né, com as questões que irão nortear o nosso estudo. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Então, as questões que eu coloquei para vocês são essas aqui. Primeiro, vocês concordam com esta afirmação? Porque daqui a pouco eu vou comentar qual é a afirmação. Segunda questão, do que trata o ensaio A Função Transcendente? Terceira questão, onde Jung foi buscar fundamentação para abordar a questão apresentada por ele no ensaio A Função Transcendente? Quarta questão, que ressalvas Jung faz em relação ao inconsciente? Quinta questão, o que é função transcendente? A sexta questão explica a relação compensatória e complementar entre consciência e inconsciente. Sétima questão, de acordo com o modelo junguiano, qual a diferença entre o neurótico e o psicótico? Oitava questão, como Jung entende o tratamento psíquico ou a análise? Qual o objetivo do tratamento psíquico? Nona questão, o que é um método sintético construtivo? Décima questão, o que é necessário para se produzir a função transcendente? Décima primeira questão, que outros conteúdos podem ser utilizados para se construir a função transcendente? Décima segunda questão, como se pode expressar os afetos e as imagens ligadas aos afetos? E, por fim, o que se obtém à medida que o inconsciente se confronta com a consciência? Ok? Deixa eu parar aqui essa partilha para que eu possa colocar, então, o texto. Todas essas questões, elas se relacionam com o primeiro capítulo do livro A Natureza da Psique, que é o capítulo que trata da função transcendente. Deixa eu compartilhar agora aqui o livro com vocês. Ok? Muito bem. Então, a primeira questão tem a ver com esta afirmação aqui do Jung. A psique é o eixo do mundo. Né? O que ele quer dizer com isso? Então, Jung, ele foi o primeiro pesquisador, o primeiro cientista, o primeiro psicólogo, né, a criar e definir, melhor dizendo, né, a definir, a delimitar esse objeto de estudo da psicologia analítica que nós conhecemos como psique. E quando ele vai fazer isso, ele vai colocar esse objeto entre duas fronteiras, entre dois outros mundos, né? Entre outros dois outros objetos, o mundo físico e o mundo que poderíamos chamar de mundo espiritual, mundo metafísico, para além do físico. A psique estaria entre esses dois mundos. Tá? Esse é o nosso objeto de estudo segundo a psicologia analítica. E ele afirma aqui que a psique é o eixo do mundo. Por quê? Porque tudo que nós nos relacionamos a partir da psique. Então, toda experiência que nós temos na nossa relação com o mundo físico, e também, se assim a gente puder dizer, toda experiência que a gente tiver com o mundo metafísico, para além do físico, todas essas experiências são experiências psíquicas. Então, tudo que chega para nós, para nossa consciência, é psíquico. Nesse sentido, ele afirma que a psique é o eixo do mundo. Porque sem a psique não teria como o ser humano ter experiência do mundo. Né? Então, a parte mais importante, a parte principal da experiência é a psique. É nesse sentido que ele afirma que a psique é o eixo do mundo. Ok? Vamos aqui um pouco mais adiante.
A segunda questão, já no início do tratado, né, do comentário que ele faz sobre a função transcendente, né, esse texto que ele escreve muito bem, diz o seguinte: do que trata o ensaio A Função Transcendente? Tá? Então, ele vai dizer o seguinte: este ensaio foi escrito em 1916, e recentemente foi descoberto por estudantes do Instituto Carl Gustav Jung em Zurique, impresso como edição privada, em sua versão original provisória, porém traduzida para o inglês. Mais baixo. Depois de 22 anos, o problema nada perdeu de sua atualidade. Embora sua apresentação precise de ser complementada, ainda em muitos pontos, como bem pode ver qualquer um que conheça a matéria, né? Ele vai ao longo da obra dele, né, sim, escrever mais sobre isso, detalhar melhor, né, o confronto com o inconsciente e a própria função transcendente como método para se confrontar com o inconsciente ao longo da obra dele, mas ele traz aqui já o início, o pontapé inicial desse trabalho que ele vai desenvolver, teorizando sobre como nós podemos confrontar o inconsciente. Continuando aqui. Pode dar ao leitor alguma ideia de esforços de compreensão exigidos pelas primeiras tentativas de se chegar a uma visão sintética do processo psíquico no tratamento analítico. Como suas considerações básicas ainda são válidas, pelo menos no presente, ele poderá estimular o leitor a uma compreensão mais ampla e mais aprofundada do problema. E este problema se identifica com a questão universal: de que maneira podemos confrontar-nos com o consciente? Tá? Então, esse é o objeto de análise desse ensaio que Jung escreve, já em 1916. Como nós podemos confrontar o inconsciente? Lembrando que nesse período aí, 16, ele está finalizando aquele momento crítico da vida dele, em que, após o rompimento do Freud, após ele experienciar uma crise pessoal muito intensa, muito forte, ele, ele acaba por ter que confrontar o inconsciente, através da observação que ele vai fazer das suas visões, das suas memórias, das suas experiências, dos seus sonhos, das suas fantasias. Tá? E a partir da experiência que ele faz com ele mesmo, ele consegue perceber que existe uma forma de dialogar com o inconsciente, ou com as figuras que são oriundas do inconsciente. E essa forma de dialogar com o inconsciente, ele vai chamar de função inconsciente, e ele vai criar essa técnica que é a função transcendente. Tá? É isso que a gente vai ver aqui nesse nosso estudo. Bem, a terceira questão. Onde Jung foi buscar fundamentação para abordar a questão apresentada por ele no ensaio A Função Transcendente? Isso aqui é muito importante para que a gente possa entender a contribuição que as filosofias orientais e a alquimia têm na obra do Jung. Bom, esta é a questão colocada pela filosofia da Índia, e de modo particular pelo budismo e pela filosofia Zen. Indiretamente, porém, é a questão fundamental na prática de todas as religiões e de todas as filosofias. E aqui a gente pode incluir o taoísmo, como nós já vimos em outros cursos que nós já ministramos aqui no Labirinto. Nós vimos que o taoísmo foi muito importante para que eu pudesse teorizar sobre a psique, né? Principalmente sobre a dimensão objetiva da psique e como nós podemos nos relacionar com essa dimensão objetiva da psique. Quarta questão. Que ressalvas Jung faz em relação ao inconsciente? O inconsciente, com efeito, não é isto ou aquilo, mas o desconhecimento que nos afeta imediatamente. Ou seja, nós, enquanto sujeitos, somos afetados. Né? Nós estamos nos relacionando com o mundo, né? Tanto o mundo objetivo como o próprio mundo subjetivo, de nossas experiências particulares, né? Porém, temos consciência desse grupo de experiências e outras vezes temos consciência de algumas das experiências. Só um instantinho, permitir aqui a entrada de mais um membro do lado.
Ok? Então, continuando aqui, gente. Então, o inconsciente, ele traz esse conjunto de experiências que nos afetam, mas que nós não temos consciência. É isso que Jung quer dizer quando ele fala do inconsciente, tá? Ele continua aqui. O inconsciente nos aparece como de natureza psíquica, mas sobre sua verdadeira natureza sabemos tão pouco, né? Então, veja bem, quando ele define o objeto de estudo da psicologia analítica como a psique, ele vai dizer que existe um mundo para além da psique, né? Que nós não podemos conhecer. E esse mundo, para além da psique, que nós não podemos conhecer, tá? Embora a gente possa dar o nome de mundo material ou de mundo espiritual, mas na prática, efetivamente, nós não podemos falar nada sobre isso, ok? Ele vai definir esse outro mundo, ou esse outro campo, como o inconsciente psicóide, que não tem uma forma, que não tem uma representação, e que por isso nós não podemos ter nada sobre este mundo. Só um instantinho. Bem, então voltando aqui, continua. Hum, então, quando eu falo do inconsciente, eu estou falando do desconhecido, do misterioso. Se é o desconhecido, se é o misterioso, eu não tenho nada que dizer sobre, né? Equivale mais ou menos ao tal, ao verdadeiro tal, né? Tal isso, não insondável que não se pode sondar. À medida que esse mundo inconsciente vai se manifestando, vai se apresentando, vai ganhando uma imagem, vai ganhando uma aparência, vai se tornando um fenômeno psíquico, né? Nós podemos, então, nos relacionarmos com este conteúdo inconsciente. Esse conteúdo inconsciente já é psíquico, porém ainda é misterioso. Tá? Por isso que o símbolo sempre mostra algo, mas também esconde algo. E à medida que a gente se relaciona com essas imagens simbólicas produzidas pelo inconsciente, nós temos a chance de conhecer um pouco mais sobre aquilo que até então era desconhecido. E à medida que nós estamos conhecendo um pouco mais, isso que até então era desconhecido, nós estamos o quê? Ampliando a nossa consciência. Então, é disso do que trata aqui esse texto, tá? E é esse o objetivo da função transcendente. Então, continuando. Enquanto, porém, a física tem consciência da natureza modelar de seus enunciados, as filosofias religiosas se exprimem em termos metafísicos e hipostasiam suas imagens. Quem ainda está preso a este último ponto de vista não pode entender a linguagem da psicologia, acusá-la de metafísica ou de materialista, ou no mínimo de agnóstica, quando não até mesmo de gnóstica. Tá? Então ele faz essa ressalva para reforçar, para reafirmar mais uma vez que o nosso objeto de estudo é psíquico. Portanto, são as imagens, são os afetos que se manifestam e que ocorrem dentro desse campo, que é o campo psíquico. Aí chegamos agora aqui à quinta questão, que é a função transcendente, então. Né? Então, ele define aqui, ó, por função transcendente, não se deve entender algo de misterioso e, por assim dizer, suprassensível ou metafísico, mas uma função que, por sua natureza, pode se comparar com uma função matemática de igual denominação. É uma função de números reais e imaginários. A função psicológica e transcendente resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes. Mas veja que interessante, né? Quando ele faz analogia com a função matemática, com uma função matemática, ele está dizendo que a função transcendente, assim como a função matemática, resulta da interação de dois fatores, né? Que inclusive pode ser dois fatores desconhecidos, misteriosos, no caso, principalmente o inconsciente. Mas à medida que há a relação entre esses dois fatores, surge um terceiro fator, que é a função transcendente. Tá? Então, a função transcendente, ela resulta
da união, da interação, do diálogo, portanto, do confronto entre aspectos conscientes e aspectos inconscientes da psique. Isso é que é a função transcendente. Como criá-la? Nós vamos ver aqui ao longo do texto. Esta questão. Explique a relação compensatória e complementar entre consciência e inconsciente. Oi, Lilian, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Então, explica deixa eu voltar ao texto. Então, a sexta questão, né? Explica a relação compensatória e complementar entre consciência e inconsciente. Nós já vimos até então que a função transcendente ela resulta da interação entre aspectos conscientes e aspectos inconscientes, tá? Agora, essa relação entre aspectos conscientes e inconscientes, ela segue uma lei, ela segue um princípio. Né? E qual é essa lei? É a lei da compensação psíquica, é a lei da autorregulação psíquica. O inconsciente ele sempre age de forma complementar e compensatória à postura, à atitude e aos conteúdos da consciência. Vamos ver aqui. A experiência no campo da psicologia analítica nos tem mostrado abundantemente que o consciente e o inconsciente raramente estão de acordo no que se refere a seus conteúdos e tendências. Esta falta de paralelismo com a experiência não é meramente acidental ou sem propósito, mas se deve ao fato de que o consciente se comporta de maneira compensatória ou complementar em relação à consciência. Podemos inverter a formulação e dizer que a consciência se comporta de maneira compensatória em relação ao inconsciente. Então, essa lei, né? Essa lei de compensação que rege e que determina a relação entre a consciência e o inconsciente. A razão desta relação é que os conteúdos do inconsciente possuem um valor liminar, de sorte que todos os elementos por demais débeis permanecem no consciente. 2. A consciência, devido às suas funções dirigidas, exerce uma inibição, que Freud chama de censura, sobre todo material incompatível, em consequência do que este material incompatível mergulha no inconsciente. 3. A consciência é um pressuposto momentâneo de adaptação, ao passo que o inconsciente contém não só todo o material esquecido do passado individual, mas todos os traços funcionais herdados que constituem a estrutura do espírito humano. 4. O inconsciente contém todas as combinações da fantasia que ainda não ultrapassaram a intensidade liminar e, com o correr do tempo e em circunstâncias favoráveis, entrarão no campo luminoso da consciência. O que ele quer dizer com isso? Que nós podemos encontrar no inconsciente, né, olhando para o inconsciente como um experiências psíquicas, nós podemos encontrar 4 tipos de experiências ou de conteúdos psíquicos. Primeiro tipo, aquele conjunto de conteúdos que perderam energia e que não tem mais energia para ultrapassar o limiar da consciência, e, portanto, foram esquecidos, estão lá no inconsciente. Segundo grupo, aquele grupo de conjuntos de conteúdos psíquicos, aquele grupo de conteúdos psíquicos, né? Aquele conjunto de conteúdos psíquicos que, por serem incompatíveis com a atitude, com a tendência, com a identidade egóica, né, que rege o mundo da consciência, esses conteúdos sofrem uma repressão, portanto, estão reprimidos. Eles estão inconscientes porque foram reprimidos. Terceiro grupo, é o que ele diz aqui, ó. Terceiro, a consciência é um processo momentâneo de adaptação, ao passo que o inconsciente contém não só todo o material esquecido do passado individual, mas todos os traços funcionais herdados que constituem a estrutura do espírito humano, ou seja, um conjunto formado por experiências, por conteúdos que fazem parte da humanidade. Não necessariamente foram experienciados pelo indivíduo,
mas estão lá porque fazem parte da humanidade. Então, ou seja, conteúdos relacionados aos instintos, né? Aos processos adaptativos do ser humano. Tá? E além desse terceiro grupo, desse terceiro conjunto de conteúdos, nós temos também um quarto grupo, um quarto conjunto, que pertence ao inconsciente. É um conjunto formado por conteúdos que resultam da autonomia do inconsciente. O inconsciente, para Jung, também é um sujeito, né? Assim como a consciência e o centro da consciência é o ego é um sujeito, daí o mundo subjetivo, existe também no mundo objetivo, no mundo impessoal, no mundo do inconsciente, né? Inconsciente coletivo, um sujeito que regula os seus conteúdos, que organiza os seus conteúdos. E os conteúdos resultantes dessa atividade do próprio inconsciente, ou seja, resultantes da autonomia do consciente, esses conteúdos também, de início, estão inconscientes. Com o tempo, né, eles vão se manifestando com mais intensidade, vão ganhando uma imagem, uma representação e vão também sendo experienciados pela consciência, pelo ego. Mas são conteúdos formados a partir da autonomia do consciente. Então, quando a gente olha, teoricamente, para o inconsciente, a gente consegue vislumbrar a existência desses quatro subconjuntos dentro desse conjunto maior, que é o inconsciente. Ok? Então, à medida que a consciência vai se relacionando com o inconsciente, a consciência vai se relacionando com esses quatro grupos de conteúdos que estão no inconsciente. Sétima questão. De acordo com o modelo junguiano, qual a diferença entre o neurótico e o psicótico? Né? Então, é uma questão muito interessante, muito importante para nós. A natureza determinada e dirigida dos conteúdos da consciência é uma qualidade que só foi adquirida relativamente tarde na história da humanidade e falta amplamente entre os primitivos de nossos dias. Também esta qualidade é frequentemente prejudicada nos pacientes neuróticos, que se distinguem dos indivíduos normais pelo fato de que o limiar da consciência é mais facilmente deslocável, ou, em outros termos, a parede divisória situada entre a consciência e o inconsciente é muito mais permeável. O psicótico, por outro lado, se acha inteiramente sob o influxo direto do inconsciente. Então, veja como é interessante essa visão junguiana, né, da psicopatologia. Ainda nesse livro aqui, A Natureza da Psique, mais lá na frente, em outros capítulos, Jung vai fazer uma diferenciação entre o neurótico, o sujeito normal e o psicótico, tá? Ele vai dizer que o sujeito normal, né, que está conseguindo, de forma satisfatória, se adaptar, se ajustar ao seu mundo, ao seu dia a dia, a si próprio e ao seu meio sociocultural, esse sujeito, né, visto como teoricamente normal, na verdade, ele é um sujeito problemático. Por quê? Porque ele tem consciência da sua dualidade. Ele tem consciência da sua incongruência. Ele tem consciência de que um lado dele age de uma forma, mas outros lados querem agir de uma forma completamente oposta. E esse indivíduo normal, teoricamente normal, entre aspas, né? Esse indivíduo que tem consciência dessa dualidade é um indivíduo que tem consciência dos seus conflitos e tenta encontrar um meio termo para conciliar essa dualidade. Esse seria mais ou menos, na visão do Jung, um indivíduo normal, que é um indivíduo problemático porque tem consciência dos seus conflitos. Se um indivíduo não tem consciência dos seus conflitos, ele entra numa unilateralidade. E quando ele entra numa unilateralidade, okay, ele, é, ele se torna neurótico. Quando ele não tem consciência dessa, quando ele não tem consciência do seu conflito, dos seus conflitos, né? Ele, ele entra numa unilateralidade e a partir disso ele fica dissociado, ou seja, ele vai ter um campo de consciência muito mais estreito, reduzido,
limitado. Se ele vai ter um campo consciente mais reduzido, mais estreito, mais limitado, né? O que vai ocorrer? Ele vai ter pouca energia à disposição do ego para se proteger de conteúdos inconscientes que queiram invadir a consciência para compensar a atitude unilateral da consciência. Como ele vai ter pouca energia para se relacionar com esses conteúdos inconscientes, esses conteúdos inconscientes, eles vão acabar chegando na consciência de alguma forma, através de fantasias, através de sonhos e muitas vezes através de sintomas, atos falhos, esquecimentos, sintomas psicossomáticos, né? E vai levar esse indivíduo a experienciar um estado maior de sofrimento psíquico. Esse é o indivíduo neurótico para Jung, para a psicologia analítica. E o indivíduo psicótico, dentro dessa mesma visão, é como se fosse uma intensificação dentro dessa escala, dentro desse contínuo, né, da força do inconsciente. Ou seja, a consciência do indivíduo psicótico, ela é mais limitada, ela é mais restrita, é mais estreita. O ego tem menos força de energia, força egóica. Ele fica muito mais à mercê da invasão de conteúdos inconscientes, muito mais denso, mais carregado de energia, e quando esses conteúdos invadem a consciência, produzem um estado alterado de consciência muito mais severo, muito mais intenso, levando, por exemplo, ao surto psicótico, a experiências mais intensas de alucinações, de delírio, né? E por aí vai. Então, dentro dessa visão da psicopatologia, o indivíduo psicótico é aquele que o inconsciente está muito ativo, tem muita energia, tem muita fé, e constantemente invade a consciência, levando uma grande de sofrimentos para esse indivíduo, porque ele não consegue se proteger, se defender contra essa invasão de conteúdos inconscientes. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda. Você levantou a mão, Carol. Foi sem querer, Evaldo. Tranquilo, tranquilo. Seja bem-vinda, Carol. Então, continuando aqui, gente, vamos aqui para a questão 8 do nosso roteiro. Como Jung entende o tratamento psíquico ou análise? Qual o objetivo do tratamento psíquico? Então, veja bem, né? Voltando um pouquinho. O indivíduo, ele é regido por uma tendência natural de se adaptar ao seu mundo e de se adaptar a si próprio. Natural. Essa tendência natural que leva o indivíduo a se adaptar ao seu mundo e a si próprio, Jung vai chamar de processo de individuação. Processo de individuação, processo adaptativo, né? Então, o indivíduo saudável, o indivíduo que está em processo de evolução, em processo de desenvolvimento, é um indivíduo que consegue se transformar para se adaptar às mudanças da vida, sejam essas mudanças oriundas do mundo exterior ou do mundo interior. Ok? Ah, como a consciência ela tem uma tendência natural de se apegar àquilo que ela considera como verdadeiro, né? a, a consciência tem uma tendência natural para resistir à transformação, para resistir a uma mudança. Se o ser humano fosse apenas consciência, né, o ser humano não mudaria. Ele iria sempre acrescentar mais do que ele já tem. Ele não iria trazer. Okay? Por quê? Porque a consciência iria se adaptar a uma situação, ficaria presa, né, àquela mudança que ela teve para se adaptar, e daí não iria evoluir mais no sentido de se transformar. Iria evoluir no sentido de aumentar o que já tem. Tá? Então, se o indivíduo é forte fisicamente, ele iria buscar cada vez mais força física. Se o indivíduo é inteligente, ele iria buscar cada vez mais inteligência. Se o indivíduo lida bem com as suas emoções e sentimentos de outros, ele iria procurar cada vez mais aumentar essa capacidade de lidar bem com os sentimentos, com as emoções. Tá? Isso se o indivíduo fosse apenas consciente.
como o indivíduo, na visão junguiana, né, baseada nessas filosofias orientais, baseada no hermetismo, baseada na alquimia, né, e filosofias também, outras tantas filosofias. Como o indivíduo é um todo, é uma totalidade, ele também tem aspectos inconscientes. E esses aspectos inconscientes só chegam na consciência se ela abrir espaço. E a consciência só vai abrir espaço se ela passar por um processo de morte e renascimento. Transformação para Jung, transformação para a psicologia analítica, é um processo de morte e renascimento. É um processo de iniciação. Ok? Então, como a vida muda, né? Como o mundo ao nosso redor se transforma corriqueiramente, quase que todos os dias, nós precisamos também mudar para que a gente possa acompanhar a mudança da vida, a mudança do mundo ao nosso redor. Tá? O que acontece para o indivíduo sair dessa normalidade de ser um indivíduo que está em constante transformação para entrar num processo de estagnação que assemelha a um processo de adoecimento, porque é um processo neurótico. O que ocorre é que o ego tem uma tendência de se apegar, de se tornar prisioneiro, principalmente aos papéis que ele aprendeu a desempenhar. Na teoria junguiana, esses papéis que ele aprendeu a desempenhar fazem parte da persona. E a persona vai também definir, ou ajudar ao ego a definir uma identidade. Tá? Então, de acordo com os papéis sociais que o indivíduo desempenha ao longo da sua vida, ele vai ter uma persona que vai englobar esses papéis sociais que ele desempenha ao longo da sua vida. Tá? Se for assim durante toda a sua existência, isso vai dar problema. Por quê? Porque muitas vezes a vida muda, o mundo muda, e o indivíduo precisa aprender a desempenhar novos papéis. Para isso, ele precisa abrir mão de algumas características, ou deixar de lado, para pegar, se apropriar, desenvolver outras qualidades, outras características e outros papéis. Ei, Lilian, ei, você acompanha a gravação. Então, como resultado disso, o organismo, o indivíduo como um todo, começa a falhar na sua função adaptativa. Ele não vai conseguir mais acompanhar as transformações que ocorrem no seu mundo interior e no seu mundo exterior. Aí ele entra no processo de adoecimento, de sofrimento psíquico. E qual seria, então, o objetivo do tratamento psíquico? O objetivo é exatamente ajudar ao indivíduo a recuperar a sua capacidade de se transformar, de se adaptar a si próprio e ao seu mundo exterior. Quando o indivíduo recupera essa capacidade de se transformar, de se adaptar, esse indivíduo volta para o processo que ele chama de processo de individuação. Então, qual é o objetivo da análise sobre o tratamento psíquico? É reconduzir o indivíduo à sua capacidade natural de se transformar, reconduzir o indivíduo ao processo de individuação. Esse é o objetivo. O objetivo do tratamento psíquico não é simplesmente eliminar os sintomas, curar, por assim dizer, o paciente. Mas o objetivo maior e principal é ajudar o indivíduo a retornar ao seu processo natural de ajustamento, de adaptação. E isso equivale a um processo natural de transformação. Ok? Para isso, o que é que nós devemos fazer para ajudar os nossos pacientes a retomar o seu processo natural de transformação e de adaptação? Aí Jung cria, então, a técnica de confronto com o inconsciente, que a gente vai chamar de pulsão transcendente. Tá? Então, é quando o indivíduo começa a dialogar com o seu inconsciente, ele começa a perceber que ele não é somente aquilo que ele pensava até então, ele é muito mais do que aquilo. E quando ele começa a perceber que ele não é
somente aquilo que ele pensava até então, é que ele está pronto para passar por um processo de morte e renascimento, que é o processo de transformação. Ok? Então, é para isso que serve a função transcendente, para ajudar ao indivíduo a se transformar. Quando Jung vai falar sobre a função transcendente, e aí depois ele vai, em outros momentos da sua obra, desenvolver mais a sua teoria sobre a função transcendente, ele começa, então, a introduzir um novo método de tratamento psíquico, que é o método sintético construtivo. Tá? Então, chegamos ainda numa questão. O que é o método sintético construtivo? Vamos ver aqui o que ele vai dizer. O método construtivo de tratamento pressupõe percepções que estão presentes, pelo menos potencialmente, no paciente, e por isso é possível torná-las conscientes. Se o médico nada sabe dessas potencialidades, ele não pode ajudar o paciente a desenvolvê-las, a não ser que o médico e o paciente dediquem conjuntamente um verdadeiro estudo a este problema, o que, em geral, está fora de questão. Por isto, na prática, é o médico adequadamente treinado que faz de função transcendente para o paciente. E aqui uma ressalva. Quem é um médico adequadamente treinado? Né? Ou terapeuta, ou analista junguiano, ou psicólogo junguiano, adequadamente treinado, é aquele que passa por um processo de formação que vai muito além do conhecimento intelectual. Claro que engloba o conhecimento intelectual, a preparação teórica e acadêmica para ele exercer essa atividade. Claro que engloba, mas vai muito mais além disso. Requer também a necessidade de um trabalho interno, um trabalho pessoal, a necessidade de fazer a sua análise, de submeter um processo de transformação, fundamentado esse processo no método construtivo, para que ele possa, dentro desse método construtivo, confrontar o seu inconsciente, aprender a lidar com os conteúdos inconscientes, conhecer a função transcendente que resulta dessa união, ou desse confronto, ou dessa interação entre conteúdos conscientes e conteúdos inconscientes, para que ele possa estar pronto para ajudar outras pessoas. E outro detalhe, como nós lidamos com o inconsciente, como nós lidamos com o desconhecido, é fundamental a supervisão. Por quê? Porque um terceiro olhar, um olhar de fora, ou um olhar de cima, uma supervisão, vamos dizer assim, para que esse olhar de fora possa enxergar aquilo que nem o paciente, nem o analista, nem o terapeuta está conseguindo enxergar. Aí esse terceiro olhar vai pontuar, vai mostrar, olha, tem isso aqui, tem essa tendência aqui, tem esse aspecto aqui, tem esse conteúdo aqui aparecendo, e vocês não estão percebendo, olhe para isso. Então, esse médico, adequadamente treinado, é esse profissional, seja ele terapeuta, analista junguiano, psicólogo, médico, né, que passa por esse processo de formação, que requer conhecimento teórico. E aí, um detalhe, esse conhecimento teórico não é somente em relação à psicologia, nem tampouco em relação à medicina, nem tampouco em relação à psicopatologia e à psicoterapia, mas é um conhecimento teórico sobre filosofias, religiões, história, cultura, mitologia, arte, biologia, química, tudo que faz parte do saber humano. Quanto mais abertura esse médico ou esse analista estiver para esses conhecimentos filosóficos, religiosos, científicos, artísticos, tá? Mais preparado ele vai estar para lidar melhor com os símbolos que resultam desse confronto entre a consciência e o inconsciente, para que ele possa fazer aquilo que me chama de amplificação. Se ele não tiver esses conhecimentos, vai ser difícil de fazer a amplificação, tá? Claro que
A gente não vai conhecer tudo da noite para o dia, né? Mas o que é que importa? A gente ter abertura para, à medida que um símbolo novo se manifeste, a gente possa acompanhar esse símbolo em todo e qualquer caminho que ele possa nos levar. Se é no caminho científico, vamos lá. Se é no caminho filosófico, vamos lá. Se é no caminho artístico, vamos lá. Se é no caminho religioso, vamos lá também. Tá? Então, essa abertura é fundamental para o analista indiano. Ele não pode se fechar. Ele não pode jamais dizer assim, olha, a verdade está na psicologia analítica. Não. Tá? Porque todo conhecimento humano, seja ele qual for, tá? Inclusive o folclore, o senso comum, é importante. Os ditos populares são importantes para que a gente possa fazer as amplificações. Ok? Segundo ponto. Olha, se eu estou fechado e por isso eu não vou para além daquele campo, daquela região de conforto, né? E o meu ego conscientemente resolveu ficar, resolveu habitar, eu estarei com dificuldades para entrar em contato com o inconsciente. Então, eu estarei fechado para o inconsciente. Se eu estou fechado para o inconsciente, eu vou dificultar, eu vou atrapalhar o meu paciente, principalmente quando ele perceber que ele precisa se abrir para o inconsciente. Por isso que Jung diz que é importante para o analista junguiano fazer o trabalho dele, fazer o trabalho consigo próprio, para que ele possa ter condições de se abrir para o inconsciente e, a partir de então, criar uma forma de se relacionar com os seus conteúdos inconscientes. E como Jung diz aqui no texto, muitas vezes o médico, o analista, o terapeuta, o psicólogo junguiano, ele faz na sua psique o trabalho que o paciente não consegue fazer naquele momento. Então, se o paciente, por exemplo, tem dificuldade de lidar com as emoções, com os sentimentos, sentimento de uma tristeza profunda, né? E por isso o paciente ele vai encontrar vários mecanismos de defesa para poder barrar a tristeza, chega ou que tenta chegar na consciência dele. Essa tristeza vai ser vivenciada dentro da relação transferencial, dentro da relação de transferência e contra-transferência, inicialmente pelo analista, pelo psicólogo. Se o psicólogo, se o analista estiver aberto, estiver preparado para lidar com esses tipos de conteúdo. Então, muitas vezes, diante daquele paciente específico, ou naquele dia que vamos atender aquele paciente específico, ou depois daquele dia, nós somos tomados por uma tristeza profunda. A gente pensa, reflete e não sabe de onde é que ela vem. Mas aquela tristeza chegou, e nós estamos sentindo aquela tristeza. Certamente estamos fazendo um trabalho que o nosso paciente específico não teve condições de fazer ainda. Vamos fazer esse trabalho por ele. Então, nós vamos olhar para essa tristeza, vamos dialogar com essa tristeza, vamos observar uma imagem, a imagem que essa tristeza escolheu para chegar na nossa consciência. É uma criança que está chorando, né? É um cachorro doente, enfim, seja lá a imagem que essa tristeza escolheu para se apresentar no nosso campo consciente. Nós vamos olhar para isso, dialogar com isso, e à medida que nós estamos fazendo esse diálogo, nós estamos ajudando indiretamente ao nosso paciente a lidar com a tristeza. Ele tenta chegar no campo consciente dele, mas que não chegou ainda porque ele está se defendendo. Tá? Se o analista não conseguir olhar para isso ainda, quando ele levar esse caso para discutir num grupo de supervisão ou discutir com o seu supervisor, o supervisor vai poder olhar de fora e ver, olha, tem uma tristeza aí presente, né, na tua relação com esse teu paciente. Vamos aqui olhar para essa tristeza. Aí a gente joga luz na tristeza. Aí aquele conteúdo que até então era inconsciente, mas que afetava o paciente, ele vai se deslocando para o campo consciente do analista, do psicólogo. E aí acontece uma coisa muito interessante. Depois de 3, 4, 5 meses de análise, o paciente que vai para as sessões, falta uma, vai outra, tá? Mas ele continua em processo, depois de 3, 4, 5 meses de análise, ele comenta
e vocês sabem disso, vocês já ouviram isso muitas vezes, tenho certeza disso. Ele comenta: olha, fulano, eu estou aqui em terapia já há 3, 4, 5 meses. Vou falar de algumas coisas, né? Mas eu percebo que eu estou bem melhor agora do que eu estava antes. Eu não sei por quê, não sei nem explicar. Mas aquele sintoma de dor do meu intestino, no meu estômago, aquele sintoma diminuiu. Tem porquê, né? Então vocês já viram, já passaram, já ouviram os relatos desse tipo, do paciente apresentar uma melhora em seus sintomas, sem saber explicar o porquê, e sem que você perceba o que é que ele vem trabalhando em terapia, porque às vezes o paciente só fala de coisas corriqueiras do dia a dia, né, da semana, não aprofundou muita coisa, mas essa melhora que o paciente relata para você, ela resulta de quê? Do trabalho que você está fazendo por ele. Você está trazendo aquele excesso de energia que estava no inconsciente desse paciente para a sua psique, e você está trabalhando essa energia a partir dos sintomas, dos símbolos, das imagens, das fantasias, dos sonhos que estão vindo para a sua consciência. Né? Está tendo esse trabalho por aí. Faz parte do processo, mas ainda não é o término do processo. É a primeira etapa do processo. Né? Depois de algum tempo, quando o paciente estiver pronto, com o ego mais fortalecido, aí o paciente vai ter condições de fazer esse trabalho ele mesmo com o seu inconsciente. Quando o paciente estiver pronto de fazer esse trabalho ele mesmo com o seu inconsciente, é quando a gente vai entrar com a técnica da frequência ascendente. Tá? Mas tudo isso faz parte desse método que Jung chama de método construtivo. Tá? E qual a diferença desse método construtivo para o outro método antigo, proposto, criado, desenvolvido pela psicanálise por Freud, que é o método analítico redutivo? Então, de acordo com o método analítico redutivo, o paciente traz suas queixas, traz seus sintomas para análise, e você vai fazendo uma análise, vai quebrando, né, essa queixa, vai reduzindo essa história que o paciente está narrando, ou essas várias histórias que está trazendo para as sessões, vai reduzindo isso até chegar à causa primária daquele conflito, ou daquele sintoma. Tá? Quando você chega à causa primária, você chega lá no início do processo de adoecimento do paciente. E quando o paciente toma consciência do início do seu adoecimento, aquela energia contida naquela experiência traumática, ou naquela experiência de recalque, né, que foi, né, muito drástica e gerou uma cisão na sua psique, na sua alma, aquele afeto que ficou contido naquela experiência do passado, ele é desbloqueado, é liberado, volta para a consciência e por isso para de produzir os sintomas. O afeto chegou na consciência. Né? Todo sintoma, segundo a psicologia analítica, é uma tentativa do conteúdo inconsciente chegar na consciência. Uma vez que o conteúdo inconsciente chega na consciência, não precisa mais do sintoma. Tá? Isso dentro dessa visão analítica redutiva que a psicologia analítica também adota, também traz. Então, muitos pacientes são trabalhados em análise somente dentro do método analítico redutivo. Outros pacientes são conduzidos, são convidados a avançar um pouco mais nessa jornada para avançar no seu processo de adaptação, de ajustamento a si próprio, ao seu corpo. E esses pacientes que precisam avançar um pouco mais, eles precisam olhar para as possibilidades, para as tendências que estão ainda adormecidas no inconsciente. Essas tendências, essas possibilidades, são as chamadas possibilidades arquetípicas. Então, quando o indivíduo, o paciente nosso, precisa lidar com essas tendências adormecidas, com essas possibilidades arquetípicas não desenvolvidas ainda, é quando a gente entra com o método construtivo. Ok? Essa é a diferença entre o método construtivo e o método analítico redutivo. Se eu preciso desbloquear algo do meu passado, consertar algo do meu passado, para liberar a energia que estava presa, estagnada naquela situação do passado, eu trabalho com o método analítico redutivo. Né? Se eu preciso ajudar o meu paciente a avançar na vida, a se transformar para que ele possa
acompanhar as mudanças da vida, adaptando a vida externa e a vida interna, eu entro com o método construtivo. Esse paciente precisa morrer e nascer de novo. Precisa morrer e renascer. Precisa passar por um processo de iniciação. E, para isso, ele precisa, então, passar por um tratamento que vai oferecer um método construtivo. Tá? Esse paciente, dentro desse método construtivo, vai tomar consciência da dualidade, da divisão, e vai, a partir da interação com o inconsciente, tentar encontrar o caminho do meio, o terceiro elemento, que vai unir essa dualidade, que vai transcender essa dualidade. E aí esse indivíduo consegue avançar no seu processo de individuação. Ok, gente? Mais, para que a gente possa ir finalizando esse encontro inicial, que é sobre a obra de estamos aqui trabalhando a função transcendente. Chegamos aqui na questão de número 10. O que é necessário para se produzir a função transcendente? Aqui me diz, para produzir a função, precisamos do material do inconsciente. Aqui, a expressão mais facilmente acessível do processo inconsciente que deparamos, em primeiro lugar, são os sonhos. O sonho é, por assim dizer, um produto puro do inconsciente. Tá? Então, vejam, né, lembre-se que nós falamos no início que a função transcendente resulta da interação entre consciência e inconsciente. O primeiro elemento, o primeiro conteúdo produzido a partir do inconsciente é o sonho. Então, o sonho é sim um material que a gente pode trabalhar para a gente possa criar a função transcendente. Porém, segundo Jung, esse primeiro material é bom, mas não é muito bom, vamos dizer assim, né? Ele é um pouco capenga, porque são imagens soltas, muitas vezes desconexas. A gente até vislumbra e entende, isso aqui é apenas um som. Tá? É diferente de um material mais denso, mais profundo, mais significativo, que é o que o Jung vai desenvolver aqui, à frente, como é o material, por exemplo, de uma imaginação, de uma fantasia bem vívida, bem real, fantasia bem real, né? Vamos falar disso simbolicamente. Né? E aí um fator muito importante para a função transcendente é o fator de que o indivíduo precisa perceber que aquela fantasia, aquela imaginação, não é apenas uma fantasia. Ela tem uma realidade. Ela consegue afetar o indivíduo de tal forma que consegue, inclusive, modificar o próprio indivíduo ou modificar o mundo que cerca esse indivíduo. Tamanha realidade essa fantasia ou essa imaginação tem. Tá? Então, não pode ser simplesmente um sonho, mas é um conteúdo que surge a partir de uma fantasia ou de uma imaginação que tem tanta energia, que tem tanto afeto, que o indivíduo consegue perceber que é tão real quanto o seu amigo, o seu colega, o seu vizinho, que de vez em quando aparece para perturbar, tirar sua paz. Tá? Da mesma forma que o paciente precisa aprender a lidar com o seu colega, com o seu vizinho, com o seu irmão, e tira a paciência dele, né, para que ele possa lidar com esses indivíduos de forma mais adequada, ele precisa também aprender a lidar com alguns conteúdos do seu inconsciente que também trazem uma afetação tão grande que tiram a paz desse indivíduo. Então, quando a gente fala, né, da fantasia e da imaginação, que são importantes para o consumo inconsciente, nós estamos falando nesse nível de relação, nesse nível de afetação. Um exemplo disso, o próprio Jung. Quando Jung, né, nesse período aí de 13, 14, 15, 16, 1913, 1914,
1915, 1916, estava fazendo trabalho de confronto com o inconsciente, estava confrontando o seu inconsciente, e se deparava com figuras como Philemon, como Elias, como Salomé, e ele dialogava com essas figuras eram tão reais para ele quanto a sua esposa, seus filhos, seu zelador, eram reais para Jung. Então, confrontar o inconsciente é nesse nível, gente, nesse patamar. Não é apenas uma simples fantasia, uma mera fantasia. E por isso que a gente vai dizer que, além dos sonhos, né, conteúdos mais fortes, como essas fantasias espontâneas, como essas imaginações que vêm diretamente do inconsciente e que trazem esse peso de realidade para o indivíduo, esse é o objeto principal que nós devemos utilizar nesse trabalho de confronto inconsciente para construirmos a função transcendente. E uma vez que a gente começa a interagir com esse material mais profundo, mais intenso, mais cheio de energia, nós temos várias formas, vários meios para que a gente possa lidar com esse material. E esses meios, essas formas, segundo o próprio Jung diz aqui no texto, vai depender muito das aptidões que o indivíduo conscientemente tem. Então, se o indivíduo tem habilidade para a escrita, né, é interessante que ele, a partir do momento que ele se depare com algumas fantasias, com algumas imagens, com seus próprios sintomas corporais psicossomáticos, ele possa escrever poemas, histórias sobre isso, sobre a sua relação com isso. Outros indivíduos vão conseguir pintar, desenhar, outros esculpir, outros dançar. Então, através desses recursos artísticos, segundo Jung diz, nós podemos aprofundar esse trabalho de confronto com o inconsciente. E à medida que nós estamos aprofundando esse trabalho de confronto com o inconsciente, nós estamos, então, construindo a função transcendente. Ou seja, estamos juntando consciência e inconsciente. Através de um símbolo mediador, esse símbolo vai aparecer no poema, no desenho, na pintura, no trabalho com argila, na dança, né? Ou em outros recursos artísticos. E a partir do momento que esse símbolo aparece, a gente passa a dialogar com esse símbolo, e a partir desse momento isso vai ajudar ao indivíduo a ampliar sua consciência. E assim ele retoma o seu processo natural de transformação e de adaptação a si próprio e ao seu mundo interior, que é, como nós vimos, o processo de individuação. Ok, gente? Então é isso que Jung vai dizer nesse texto, onde ele vai falar sobre a importância da função transcendente para o processo de individuação e para a criação da consciência do indivíduo que está em análise. Okay? Quem tiver depois algum comentário, uma pergunta a fazer, quiser fazer agora, pode fazer no nosso grupo do WhatsApp, que a gente vai também comentando e tirando algumas dúvidas que porventura tenha desse texto aqui. No próximo encontro nosso, no próximo mês, nós vamos já avançar um pouco mais, chegar aqui no capítulo 3º, item 3, né, a natureza da psique, que fala sobre considerações gerais sobre a teoria dos complexos. Né? Então, vamos aqui entender, a partir desse texto, qual é o conceito que Jung dá, que Jung cria sobre os complexos autônomos, complexos conscientes, complexo do eu, que é um complexo que está na consciência, no campo da consciência, e temas relativos a esse conceito junguiano dos complexos, ok, gente? O próximo encontro, mês que vem, é sobre o grupo de estudos sobre a obra de Carl Gustav Jung. Agora, já de imediato, vamos passar aqui para a segunda parte do nosso encontro de hoje, que tem a ver com o grupo de estudos sobre a obra da Von Franz. Nós estamos aqui trabalhando o livro da Von Franz, para aqui a partir. Vou passar aqui já o livro.
Só colocar aqui novamente, acho que eu perdi ele. Não abri ele aqui não, vou abrir ele aqui novamente. O livro da Von Franz, que nós estamos trabalhando aqui nesse grupo de estudo sobre a obra da Von Franz. Só um instantinho aqui enquanto eu estou abrindo aqui o livro. É o livro Individuação dos Pontos de Fadas. Vou procurar ele aqui. Pronto, deixa eu ver ele aqui. Pronto. A individuação dos pontos de fadas. Deixa eu subir ele aqui para vocês. Pronto, chegou aí, né? Então, nós estamos nesse nosso segundo encontro do livro da Von Franz, a individuação nos contos de fadas. Nós vamos hoje trabalhar da página 30 até a página 60, se não estiver enganado. Então, também coloquei algumas questões no nosso roteiro, no nosso estudo dirigido. E a primeira questão é, segundo Von Franz, o que significa o ato de matar quando aparece no sonho? Já que avançando um pouco mais, já falando um pouco mais sobre isso rapidamente, né? Simbolicamente, né, o matar nos sonhos significa reprimir, tentar manter aquele conteúdo no inconsciente. É por isso que muitas vezes algo que morre renasce, porque um conteúdo ele não vai ficar para sempre reprimido no inconsciente, ele tende a voltar, porque todo conteúdo inconsciente tem a tendência natural de se tornar consciente. Mas quando o conteúdo é muito incompatível com a atitude unilateralizada do ego, a tendência natural desse ego é se proteger desse conteúdo, tentando reprimi-lo. E aí, naturalmente, alguns sonhos que o indivíduo está matando, ou alguém está tentando matar algo. E esse algo que precisa ser morto representa um conteúdo ou uma tendência incompatível à tendência do ego que precisa ser reprimido. Tá? Então, segundo Von Franz, o ato de matar, né, tem a ver com isso. Tem a ver com a tentativa natural do ego de se defender contra conteúdos incompatíveis, tornando esses conteúdos inconscientes. Ok? E a segunda questão, tudo isso que ela vai trabalhando aqui nesse texto tem a ver com o conto do pássaro branco, que nós já discutimos no encontro passado. Tá? E aí, ela está pegando algumas partes desse conto, está olhando para essas partes, para essas imagens, para essas cenas, para esses acontecimentos de forma simbólica, e tentando jogar uma luz, né? Compreender de forma simbólica esses conteúdos. Aí surge a segunda questão. Qual é o simbolismo da caixa de vidro? Né? Então, ela faz uma amplificação, pegando a caixa de vidro que aparece no conto do pássaro branco, faz amplificações, por exemplo, com outros contos, né? A própria Branca de Neve, por exemplo, né? Que é colocada no caixão de vidro, e ao fazer essa amplificação, ela vai jogando luz sobre, né, a caixa de vidro e tentando encontrar um sentido simbólico para isso. Né? E qual é o sentido simbólico que ela encontra em relação à caixa de vidro? Seria uma proteção não completa, mas parcial em relação a alguns conteúdos incompatíveis com a estrutura do ego, incompatíveis com a atitude do ego. Né? É como se, dentro desse mecanismo de defesa, simbolizado pela caixa de vidro, é como se o ego conseguisse até olhar para aquele conteúdo, ou para aquela tendência incompatível com a sua natureza, mas ele não consegue se apropriar de todo o afeto. Ele não consegue se relacionar completamente com aquele conteúdo, com aquela tendência. É como se ele usasse muito mais da racionalização. Eu consigo ver e consigo entender, mas não consigo me relacionar completamente. É nesse sentido que ela compreende a caixa de vidro que aparece aqui no conto O Pássaro Branco. Okay? Aqui até comenta que o vidro é, portanto, um material
e sem nos isolar intelectualmente das coisas, isolam-nos do contato animal, mais intenso, mais pleno, mais instintivo, né? Mais afetivo. Por isso é que as pessoas que se sentem emocionalmente isoladas são a seguinte comparação. É como se houvesse entre nós uma parede de vidro, entre mim e ele, ou entre mim e o que me cerca. Isso significa, vejo perfeitamente o que se passa, consigo conversar com as pessoas, mas o calor do contato animal e a rotina está isolado por uma parede de vidro, né? Uma outra expressão para isso é o gelo, né? Então, precisamos quebrar o gelo, né? Então, às vezes, essa parede de vidro, né, ela é tão severa, tão intensa, que é, na verdade, uma parede de gelo, né? Tira completamente o calor. E o calor tem a ver com o contato afetivo. Terceira questão. Qual o simbolismo do ser lançado à água? Né? E também, no ponto Pássaro Branco, as crianças, né, que foram colocadas para morrer, influenciadas pela figura do mordomo, que aparece no conto, o pai, assim, seguindo esse conceito do mordomo, resolve dar fim às crianças, né? Essas crianças são lançadas à água, são jogadas na água. Simbolicamente, isso significa o quê? Ser colocada no fluxo natural da vida, tá? Então, esse símbolo aqui, ser lançado à água, tem a ver com o fluxo da vida. Quem está no processo de individuação está entregue a esse fluxo natural da vida. Nós até comentamos anteriormente quando a gente falava sobre a função transcendente. Quando eu falava que a vida é um processo constante e contínuo de transformações, né? Como um rio, e esse rio nunca vai ser o mesmo rio, já dizia o filósofo, né? Quem está nesse processo de individuação está entregue ao fluxo natural da vida, está nesse rio. Então, essas crianças que foram jogadas fora, foram descartadas, na verdade, elas foram colocadas no fluxo natural da vida. O que é que a vida quer dessas crianças, a partir do ponto? A vida quer que elas ou sejam comidas por um crocodilo, quer que elas sejam recolhidas por alguém. Então, existe algo que rege a nossa vida, algo que coordena esse fluxo natural. E esse algo que rege não é a vontade egóica, nem a minha, nem a de terceiros. É a vontade superior, é a vontade transcendente. Quando a gente passa por um processo de morte e renascimento, né, e esse processo de morte e renascimento nos coloca no processo de individuação, criando o eixo ego-self, a gente experiencia o fluxo da vida. A gente começa a entender que existe algo maior do que a nossa consciência, do que o nosso ego, que vai direcionando, regulando, regendo, né, a nossa existência. Na teoria junguiana, esse algo que transcende o nosso ego é o self. Então, processo de individuação significa entrar no fluxo natural da vida e reconhecer a existência desse fluxo. E reconhecer a existência desse fluxo é construir aquilo que Jung chama de eixo ego-self. Okay? Quarta questão. Como von Franz interpreta o significado das crianças na história? Aí aqui ela traz duas formas de a gente compreender o tema criança. É como se a gente olhasse para o arquétipo da criança e a gente pudesse ver duas formas desse arquétipo se manifestar. Uma forma tem a ver com a criança que não se desenvolve, que quer ser eternamente criança, que tem a ver com o arquétipo do Pua Eternos. E a outra forma
desse arquétipo da criança manifestar tem a ver com a criança divina. A criança que foi escolhida para trazer algo novo para a coletividade, para a humanidade. Tá? E aí ela trata da criança a partir desses dois pontos de vista. A criança infantilizada e a criança divina. Qual a diferença básica entre a criança infantilizada e a criança divina? A criança divina, ela é criança durante um tempo. Ela é amparada, ela é assistida, ela é cuidada, protegida, é educada. Ela cresce a partir disso e ela vai cumprir a missão quando ela estiver pronta para cumprir essa missão. Quando ela for já uma pessoa adulta, vai cumprir a sua missão. Então, a criança divina tem a ver com o tempo daquela criança que nasce com um propósito, com uma missão, passa por dificuldades, passa por obstáculos. Outros seres, pessoas ou animais, seres espirituais, os seres, né, de carne e osso, querem destruí-la, querem matá-la para que ela não cumpra o seu propósito, não cumpra a sua missão, mas tem um poder superior que a protege, que a guarda, que a guia, que a ilumina, que a prepara, para que no tempo certo, quando ela estiver pronta, madura, ela possa cumprir a sua missão. Então, a criança divina, ela é criança durante um tempo, para que ela possa ser preparada, para que ela possa passar por uma iniciação, para que ela possa ficar pronta e assim cumprir a sua missão. Tá? A criança infantilizada, que é o aspecto negativo da criança, do arquétipo da criança, o aspecto negativo do arquétipo da criança, essa criança infantilizada é aquela que é criança e quer ser criança para sempre, não quer crescer. Como isso é arquetípico, todo indivíduo vai se deparar com essas duas potências. Com essa criança que não quer crescer e com essa criança que traz um potencial, um propósito, uma missão a ser cumprida futuramente. Tá? E aí, ao longo da vida, dentro do fluxo da vida, as pessoas vão seguindo por um lado ou pelo outro lado, por um caminho ou por outro caminho. Tá? Se o indivíduo está indo pelo caminho da criança divina, ele está indo por um processo, pelo caminho do processo de transformação, de evolução. Ele não vai ficar preso. Se ele ficar preso, se ele ficar estagnado, vai ser durante o tempo necessário. Depois se liberta e avança. Né? Se ele vai pelo outro caminho, da criança infantilizada, que não quer crescer, esse indivíduo vai querer a prisão, vai querer ficar estagnado, vai resistir ao crescimento, vai resistir à transformação. Então, esse indivíduo vai pelo caminho da neurose. E, se isso se agravar, vai gerar uma psicose, segundo a teoria indiana. Então, existe um caminho de crescimento natural e espontâneo que a criança oferece, é a criança divina, e existe um caminho de você não crescer e ficar eternamente como criança. É um caminho patológico, de adoecimento, de sofrimento. Por quê? Porque você interrompe o fluxo natural da vida e você possibilita, assim, o processo de individuação. Ok? Então, o Franz vai comentar esse tema da criança a partir desses dois enfoques, aqui no texto. Em cima do pássaro branco, ela vai colocar que essas crianças, elas estão indo pelo caminho da criança divina. Elas estão crescendo. E elas estão enfrentando os desafios que aparecem. E à medida que elas enfrentam esses desafios, elas vão dando respostas. E essas respostas vão transformando a vida delas dentro e fora dela. Ok? Essa é a criança, né? O arquétipo da criança traz o self, né? Principalmente quando é a criança divina, então traz as potências, as potencialidades do self para o crescimento.
Então, o primeiro arquétipo que aparece logo após o arquétipo da mãe e o arquétipo do pai, como arquétipo que vai nos levar para o contato com o céu, é o arquétipo da criança. Nós temos aí já a sequência de 3 arquétipos importantes no processo de individuação. Arquétipo da mãe, que é o primeiro que aparece, arquétipo do pai, que traz a lei e separa, tira aquele ser da influência do domínio do arquétipo da mãe, levando para a influência de um outro arquétipo, que é a lei, que é a ordem, que é o mundo social. Se o ser consegue fazer essa transição, ele já avança, né, no processo de individuação. Se não, fica preso à grande mãe, não consegue se desenvolver. Para que esse ser possa sair dessa relação excessiva com o arquétipo do pai, é importante que o novo reapareça. E o novo que vai aparecer, né, as possibilidades novas que vão surgir, quem vai trazer é a criança divina. Tá? Então, a criança divina vai ser um meio, um caminho para que o indivíduo possa se libertar dessa relação intensificada com o arquétipo do pai. Para que ele possa, a partir dessa libertação, entrar em contato com novas potências do céu e assim avançar no seu fluxo natural da vida. Ok? Bem, ela vai discorrendo aqui nessas páginas sobre isso, né? Sobre o arquétipo da criança. E aí chegamos aqui na quinta questão. Comente os 3 quaternos da história. Os 3 quaternos da história. Interessante ver isso, porque o self, quando se manifesta, ele que é uma unidade, ele vai se manifestar como tríade, depois como quaterno. Quando você começa a conviver de forma mais profunda com o self, ele vai ser experienciado como um quaterno. Tá? Na tríade, existe um aspecto sombrio que foi descartado. Quando você começa a reconhecer esse aspecto sombrio que foi descartado, você retoma o contato mais completo, mais pleno com o self através do quaterno. É isso que a Von Franz vai dizer aqui. Então vamos lá, na página 45. Como estão lembrados, nós de início constatamos existirem 3 quaternios no decorrer da história. Podemos também estabelecer 4 estágios, tanto para demonstrar um padrão espaço como um padrão tempo. No primeiro estágio, há um leão, lá onde a água da vida pode ser colhida para formar a fonte que brota no quintal. No segundo estágio, está a serpente sob a árvore das bolotas de ouro e prata. Depois vem o papagaio, que é ao mesmo tempo o terceiro e o quarto estágio, porque de início trouxe destruição para menino e depois vida e solução para menino. Ele desempenha, portanto, uma dupla função, agindo 2 vezes como estágio no decorrer do conto. As crianças vão a ele 2 vezes. Primeiro o menino que é destruído, e depois a menina que põe tudo. Daí em diante, a feiticeira desaparece. E o fator dirigente, ou seja, aquele que leva avante a ação, passa a ser o papagaio, pois é ele que aconselha o conde a tirar a mulher da prisão e a investigar o que há com as crianças. Desde então, é ele quem dirige e quem murmura ao ouvido das pessoas os conselhos, o que resulta na restauração do quaterno original, onde Condessa e as 2 crianças. Já agora, o quaterno é centralizado e dirigido pelo papagaio, pois que a última frase do conto indica o verdadeiro resultado da história. E eles nunca mais se separaram do papagaio. Daí em diante, o quaterno está seguro,
e nunca pode vir a ser seccionado, como foi o primeiro, porque o papagaio, que é uma espécie de espírito de verdade, olhará para ele. Dentro desse esquema, existe a princípio um quaternário humano, o do pescador, sua mulher e as suas duas crianças, que é seccionado pela morte e pelo mordomo através da feiticeira. O terceiro é um quaternário da natureza, formado pelo leão, pela serpente e pelo papagaio, este em sua dupla função. Nesse, nesse estão ausentes os seres humanos, pois trata-se de uma mandala natural, e vocês vão notar que ela tem muito a ver com o simbolismo alquímico. Portanto, os dois quaternários humanos são, por assim dizer, puxados para baixo até chegarem à mandala natural, não humana, para em seguida se renovarem, porém trazendo em si um pouco de natureza do espírito animal. Antes, eles contavam apenas com o espírito maléfico para guiá-los. Agora, porém, são dirigidos pelo papagaio branco. É este o ritmo estrutural da história. Uma vez traçado o esquema, poder-se-á praticamente ver o significado. Ao que parece, é como se o modelo de comportamento perfeito estivesse demasiadamente apartado da natureza. Como se toda esta série de eventos levasse a uma integração relativa e parcial da natureza. Digo relativa e parcial, esperando que vocês aceitem isso, por enquanto, sem que saibam o porquê. Mas, posteriormente, abordarei a versão pérsica quando vocês poderão constatar em maior profundidade, sendo uma integração bem mais completa. Aqui, porém, existem apenas uns arranhões superficiais, que não chegam a revelar o todo, mas somente uma parte. Existe uma espécie de espírito de ação que impulsiona a história. No primeiro quaternário, ele é representado pela sombra de um homem mau. No segundo, representa-o a feiticeira. E depois, nos dois últimos estágios, o papagaio, havendo, portanto, uma espécie de transformação do fator dirigente. Poder-se dizer que, a princípio, o fator dirigente é inteiramente maléfico, até surgir um que se opõe. O velho sábio age contrariamente à feiticeira, ou seja, um fator positivo que contrapõe ao negativo. Um diz, vai e faz isso, para que as crianças sejam destruídas, enquanto o outro diz o que fazer para que elas sejam salvas. A libido que estimula a ação assume, paulatinamente, um outro caráter. A princípio, parece ser puramente negativo, depois ambivalente e, por fim, positiva. Verifica-se, portanto, nessa história aparentemente ingênua, a existência de uma estrutura muito sutil. Então, veja bem. A princípio, o inconsciente, ele quer destruir, ele quer atrapalhar, ele quer prejudicar. A princípio, a sombra, tudo aquilo que foi reprimido, esquecido, tudo aquilo que faz parte da autonomia do inconsciente e que não foi integrado à consciência, tá? Todas aquelas potencialidades e instintos não desenvolvidos, não apropriados pela consciência, quando eles se manifestam, a princípio, se manifestam no sentido negativo, para atrapalhar o ego, para prejudicar o ego, para destruir o ego. À medida que esse ego começa um processo de confronto com o inconsciente, que foi o que nós vimos quando a gente falava sobre a consciência transcendente, à medida que o ego começa a fazer esse confronto com o inconsciente, começa a surgir uma transformação. O inconsciente, a sombra, começa a surgir, a se manifestar de forma ambivalente. Ora atrapalha, ora ajuda. E à medida que a gente avança nesse processo de confronto com o inconsciente, a gente começa a estar em contato com potenciais positivos, com energias construtivas desse consciente.
que vem para promover uma ampliação da consciência. Então, o inconsciente passa a ajudar. Isso resulta do processo de confrontação do inconsciente. Quanto mais distante nós estivermos do inconsciente, o inconsciente vai se manifestar para atrapalhar. À medida que a gente se aproxima e dialoga com esse inconsciente, com a própria sombra, por exemplo, a gente começa a perceber que não, peraí, não só atrapalha, ajuda também, acrescenta também, me ajuda a viver melhor, a lidar melhor com questões que até então eram problemáticas, eram difíceis, eram complicadas, né? E aí, se a gente continuar avançando nessa jornada, nesse trabalho de construir consciente, a gente consegue ir para além da sombra e chegar naquilo que Jung chama de self, aquela potência criativa que quer se realizar na vida do indivíduo, quer se realizar através da vida do indivíduo para contribuir com a coletividade. Aí a gente consegue, então, se apropriar do aspecto positivo do inconsciente, que na teoria junguiana vai ser conhecido também como self. Então, a princípio, o self tem a dualidade. O self se manifesta na consciência e no inconsciente. O self se manifesta de forma negativa, a princípio, como sombra. À medida que nós jogamos luz sobre essa sombra, o self vai aparecendo também no seu aspecto positivo, construtivo. Ok? Então, vamos aqui adiante. Aí chegamos aqui na questão de número 6. Como Von Franz interpreta a figura da feiticeira e a figura do velho sábio. Então, dentro dessa perspectiva da dualidade, tá? O self de forma negativa e o self de forma positiva, tá? Nós temos alguns arquétipos interessantes. E aí nós temos aqui esses arquétipos aparecendo no tema da feiticeira e no tema do velho sábio. Como é que a Von Franz interpreta isso? Olha o que ela vai dizer aqui. A feiticeira não é difícil de ser interpretada, porque nos contos de fada, geralmente ela representa o lado escuro da grande deusa Terra. Nos países europeus, como se sabe, o culto das deusas da Terra praticamente desapareceu, e os aspectos positivos do arquétipo mãe, nos países católicos, foram integrados na figura da Virgem Maria, ao passo que os negativos e destrutivos, o lado da morte, foram reprimidos no inconsciente. Nos países protestantes, todo o arquétipo mãe, sobre quaisquer de seus aspectos, foi completamente eliminado da vida religiosa. Daí o fato do arquétipo da Mãe Terra, da Mãe Natureza, desempenhar tão importante papel em todos os contos de fada europeus. A bruxa também desempenha apenas o lado destrutivo do princípio arquetípico feminino, o princípio da morte, da doença, da desintegração, ou ainda daquilo que se poderia chamar de malefício da inconsciência e que, até certo ponto, resiste à consciência. Intriga, cobiça, arrebatamentos, enfim, todos aqueles impulsos que são descobertos quando se examina o que fazem as bruxas nos diversos. Elas, em geral, intrigam, envenenam, matam ou comem gente. Caluniam as pessoas para que umas briguem com as outras. Tais as principais atividades tanto das feiticeiras mitológicas como também das humanas. A bruxa é contrabalançada pelo velho sábio, que sempre diz ao menino o que ela está tramando e que o ajuda a ir adiante. Poder-se afirmar que aqui a verdadeira batalha se trava entre o velho sábio e a feiticeira. Pois as crianças
não se encontram absolutamente em condições de enfrentar a situação. Por terem perdido seus pais pescadores, elas agora ganham outros, um mau, um bom, a bruxa e o velho sábio, que, de certo modo, substituem os benévolos pescadores. Esses, porém, estão em conflito e procuram estabelecer conflito entre irmão e irmã, de modo que, no inconsciente, subsiste uma família harmoniosa, mas a desarmonia se manifesta desde que o velho se interpõe aos planos da velha bruxa, e esta procura jogar a menina contra o irmão. Lembre-se que até mesmo o menino exclama: "Você acaba me matando com seus caprichos." As crianças já não se mostram de acordo. O menino se sente ameaçado pela menina, recusando-se a partir e imediatamente a menina faz cena e chora. Então, essa família, tão harmoniosa do inconsciente, acha-se dilacerada. Ao que parece, o inconsciente tende para a desarmonia, a fim de que a coisa venha a florescer na consciência. Então, nós estamos olhando aqui para a figura da feiticeira, para a figura do velho sábio, que aparece no conto do Pássaro Branco, e observando, através desse conto, que existe duas tendências na psique. Tá? Uma tendência de vida, de expansão, de construção, e uma tendência de morte, de restrição, de contenção, de aprisionamento. Né? Essas duas tendências, no início do conto, como também no início da vida de cada um de nós, de todo mundo, de todas as pessoas, elas aparecem como grande mãe e pai. Depois, essas tendências se manifestam no arquétipo da criança, puer e criança divina. Depois, essas duas tendências aparecem na cisígia, ânima e ânimos. Depois, essas duas tendências aparecem como o velho sábio e feiticeira, bruxa, ou velha sábia. Né? Um aspecto quitônico, terrestre, da natureza, a feiticeira, a bruxa, ou a velha sábia, e um aspecto celestial, divino, o velho sábio. Claro que em tudo tem a dualidade. Então, na própria feiticeira, vai ter um aspecto positivo. No próprio velho sábio, vai ter também um aspecto negativo, restritivo. Quando eu falo negativo, eu quero dizer restritivo. Quando eu falo positivo, eu quero dizer expansivo, né? Construtivo. Tá? Mas essas duas tendências estão na psique. O self traz essas duas tendências. A tendência de contenção, preservação. O ego, ele se apropria dessa tendência para se manter firme e vivo, por isso que ele é unilateral, mas existe também uma tendência expansiva. Por isso que o ego passa por um processo de morte e renascimento, ele precisa morrer para se expandir, para renascer. Né? Então, quando a gente fala de processo de individuação, e esse livro da Von Franz é todo sobre individuação, a partir das reflexões que ela faz em cima dos contos de fadas, quando a gente fala do processo de individuação, a gente está falando da necessidade de harmonizarmos em nossa vida essas duas potências, ou essas duas forças. A força de expansão e a força de restrição. Nós precisamos aprender a conviver com essas duas potências ao longo de nossa vida, para que a gente possa avançar no processo de individuação. Se eu ficar preso só na restrição, na expansão, eu vou ficar desequilibrado, dissociado, e vou me afastar do processo de individuação. Tá? Então, são essas partes principais que eu destaquei, gente, aqui do texto. Nós fomos, então, até a página 60. No nosso próximo encontro, a gente vai da página 62, né? 61 para 62, até o final desse primeiro capítulo, em que a Von Franz faz uma análise bem interessante sobre o pássaro branco. Tá? Quem não viu ainda, tem a aula gravada, tá no canal do Labirinto, sobre o primeiro encontro desse livro. A gente faz alguns comentários sobre o conto Pássaro Branco. Ok?
Alguém quer colocar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Agora. Se não fizer agora, não tem problema, coloca no grupo do WhatsApp. A gente vai comentando lá no grupo do WhatsApp do Labirinto. Ok, gente? Então, finalizamos por aqui. Foi bom estar com vocês. Gratidão pela presença de todos vocês. E a gente se encontra no próximo dos nossos grupos de estudos. Então, gente, bom dia para vocês. Forte abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão assistir a gravação da aula.